E eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Se você só pensar no resultado, não vai dar certo. Não adianta, gente, vocês quererem pular etapa. Se você não focar no processo e já buscar um resultado, você vai se perder no meio do caminho. É fatal. Você vai se perder no meio do caminho. Então, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso Comissão 6D Intensivo. E aqui a gente discute, né, sobre vários temas que podem ajudar aí na sua jornada ao faturamento de 6 dias de comissão por ano, né? São R$100 mil em 12 meses. E aqui a gente discute as estratégias mais eficientes para que esse resultado chegue mais rápido, né? E a gente também traz assim temas que podem te impedir um pouco de chegar lá. Então eu tô aqui trazendo para vocês várias informações, várias coisas que vão acelerar. E hoje o tema é acelerar, conseguir os 6 dias de comissão por ano. E para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora no perfil, meu nome é Carol Tinelli. Hoje nós vamos falar o seguinte, olha só que tema legal que eu trouxe aqui para vocês. Por que focar no resultado não te levará aos 6 dias de comissão por ano? Parece até uma incongruência a gente falar isso, né? Parece que não faz muito sentido a gente tratar, poxa, Carol, 6 dias de comissão, mas se é o meu resultado, como que eu não vou pensar no meu resultado? Então, como que funciona isso? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Então é isso que nós vamos falar aqui hoje. Olha só. Como que funciona essa questão de você conseguir atingir o seu resultado? O que você tem que fazer durante o caminho, o seu percurso? Como que é? Sabe? Como que funciona isso? Então olha só. Quando você está buscando um resultado, você foca lá na frente, né? Você pensa lá, tá, o que eu quero no final do ano. A gente sempre às vezes a gente faz algumas metas de janeiro, coloca lá que no final do ano eu quero ter cumprido tal coisa. Então se a gente pensar aqui no nosso cenário, boa noite Cristiane, boa noite Lizinho. Se a gente pensar então no cenário que nós temos da corretagem imobiliária, o que a gente pensa? Se eu só pensar que no final do ano eu quero atingir 6 dias de comissão, mas eu não souber o que eu tenho que fazer durante esse caminho todo, eu não vou chegar no meu resultado. Eu não vou chegar. E aí, entra essa história de quando a gente fala das metas de começo de ano. Virou o ano, 31 de dezembro, tá todo mundo desesperado, fazendo listinha. Mas, essas metas, fala pra mim, boa noite Cris, fala pra mim quem é que no final do ano, baseado numa lista, olha pra trás e fala assim, consegui atingir os meus objetivos. Fala pra mim quem é que consegue isso. Olha, gente, é meio que quase que impossível disso acontecer, sabe? Não dá. E quando eu falo pra você o seguinte, focar no processo, ao invés de focar no resultado, você fala pra mim, mas Carol, isso é óbvio. É óbvio que eu tenho que focar no processo. Aí eu te respondo, será que é tão óbvio assim? Porque se fosse tão óbvio assim, todo mundo conseguiria atingir todos os resultados. Jorge, boa noite. Eduardo, boa noite. Se fosse tão simples assim, todo mundo atingiria todos os seus resultados. Então eu fiz a minha lista no final do ano, beleza, vou lá, chego e pronto. Não é? Seria muito simples, mas não é. Parece óbvio, mas na prática não é. E aí o corretor de imóveis fala assim, bom, eu tenho que fazer ligação, eu tenho que fazer captação, eu tenho que fazer posicionamento, eu tenho que falar de exclusividade com o meu cliente, eu preciso aprender a qualificar um comprador, eu tenho que aprender a conseguir lead, eu tenho que aprender o comportamento das pessoas, eu tenho que aprender, olha a quantidade de coisa, fui listando aqui, sei lá, já falei umas 6 ou 7, sei lá, um monte de coisa, várias coisas. Ah, tem também
preciso aprender a falar em público, eu preciso aprender a me relacionar. Um monte de coisa. Aí vai dando aquela angústia, né? Fala assim, tá, eu sei que eu preciso fazer tudo isso para chegar no meu resultado de 6 dias de comissão no final do ano, porque eu tracei lá na minha lista que eu precisava atingir esse resultado. E é isso que nós estamos buscando aqui. Acelerar a sua jornada para conquistar os 6 dias por ano. E é muita coisa para aprender, mas é muita coisa para aprender. E aí você se vê o quê? Perdido. Você fala, tá, eu preciso buscar resultado, mas eu não sei por onde que eu começo, eu não sei o começo, eu não sei o meio, eu não sei o fim. E eu vou te dar um recado. Aqui, eu tô preparando você para que você entenda que você tem uma jornada pela frente, que você tem um processo pela frente, que você precisa passar todas as etapas. Senão, dificilmente você chega lá. E aí, gente, olha só. Por que eu quero te ajudar? Por que eu quero te ajudar? Presta muita atenção aqui no que eu vou falar pra vocês. Hoje eu tô trazendo pra vocês alguns pontos de algumas etapas que vocês precisam então percorrer durante o caminho. E como que você tem clareza dessas etapas, né? Você pode se perguntar, tudo bem, Carol, eu já sei então que eu preciso percorrer a minha jornada. Eu sei que eu preciso fazer um monte de coisa, mas como eu faço isso? E eu vou te falar agora. Olha só. Para você ter clareza, você tem que traçar pequenas metas, pequenos objetivos. Então vamos pensar assim, ó. Eu falei aqui no comecinho da live que você precisa, você lá atrás, lá no dia 31 de dezembro, você fala assim, beleza, a minha meta é atingir 6 dias de comissão. Aí você tem várias outras metas, né? Vamos falar a verdade, a gente faz uma lista grande até, né? Mas a gente não consegue cumprir, sei lá, 10%, não sei. Cada um aí vai fazer essa autorreflexão agora para saber o que cumpre na lista. Só que para você chegar lá, você tem que cumprir, você já tem que delimitar, você tem que desenhar as suas metinhas, os seus pequenos objetivos, objetivos mesmo alcançáveis, coisas que vocês conseguem no dia alcançar, na semana alcançar, no mês alcançar. Por quê? Se você não tiver essa clareza do que você precisa fazer todos os dias, porque lembra que eu falei a lista imensa que o corretor de imóveis tem que aprender? Captação, networking, relacionamento, direito imobiliário, captação de lead, qualificação de comprador, cliente proprietário, é um monte de coisa. E aí quando você consegue identificar todas essas etapas de uma forma que tenha congruência dentro das metas que você tem estipulada para você mesmo, do dia, da semana e do mês, aí eu vou te falar que você começou a ter um autodesenvolvimento para atingir uma alta performance, tá? Pensa comigo, o que é melhor? É melhor que você desenhe na sua agenda tudo que você tem que fazer no dia, ou você jogar lá um monte de tarefa, um monte de coisa que depois no final das contas você fica extremamente perdido e não sabe o que fazer. Vamos imaginar, gente, que dentro de todos os exemplos que eu citei ali em cima de afazeres que o corretor de imóveis tem para fazer ali, uma quantidade de coisas, você estipule na sua agenda que você vai falar assim, ó, hoje eu tenho que fazer 10 ligações, hoje eu tenho que falar com 5 clientes, hoje eu tenho que visitar 3 imóveis. Então, você teve a intenção, você já teve a intenção, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Perfeito. A sua intenção já é um excelente começo, porque tem gente que não consegue sair nem da ideia. Então já coloca lá no papel, coloca na sua agenda que você precisa fazer X, Y, Z naquele dia. Tudo bem. Aí, eu vou te falar o seguinte, qual que é o problema só da intenção? O problema da intenção é que ela não é prática. O problema da intenção é que ela não é prática. Então, se você estiver só no mundo dos seus pensamentos
e com emoções extremamente negativas em relação ao que você precisa fazer, com emoções extremamente negativas não dou conta, não sei fazer, ninguém acredita no que eu falo. Você começa a se contar essas histórias. E aí você, de fato, não vai colocar na prática, porque o seu comportamento aí isso vai te travar. Esse seu pensamento só intencional de fazer alguma coisa, mas não colocar na agenda, não ir para a prática, se você não descobrir o que é que trava você não vai sair da inércia, né? Você vai ficar inerte, não fazendo o que você precisa fazer. Então nós até falamos disso ontem, falamos anteontem. Agora, pensa só comigo. Qual que é a ideia? Se você precisa colocar isso em prática, eu sugiro que vocês façam assim. Já é um excelente começo para vocês começarem a pensar em como vocês vão atingir os 6 dias de comissão lá no final do ano. Ao invés de você falar assim, bom, eu tenho essa intenção hoje de ligar para 10 clientes, marcar 3 visitas e estudar direito imobiliário. Isso são as intenções, certo? Anote aí, que eu tenho certeza que isso vai começar a mudar a sua vida. Anote essa dica. Seja mais específico, quanto mais específico, melhor. Então eu vou fazer, e eu converso muito sobre isso com os corretores lá da nossa agência. Eu dou muito essas atividades, por quê? Porque eu vejo que isso sai do papel e vai para a prática. E o retorno que eles têm é muito grande. É um retorno muito legal. Façam assim. Então tá, eu tenho que fazer 10 ligações hoje. Você vai mudar para, eu tenho que fazer 10 ligações hoje e farei as 10 em 1 hora, em 2 horas. Você vai estipular o tempo que você tem na sua agenda. Então você vai estipular um período. Eu preciso fazer ligações, eu preciso fazer visitas. Quantas horas do meu dia eu vou reservar para fazer visitas? Vocês estão entendendo que você saiu do intencional, está colocando no papel, na sua agenda, e vai começar a ir para a prática. Por quê? Porque agora você está desenhando um período que você vai fazer aquilo do dia. Então você deu prioridade para quê? Para fazer ligações? Ok, então se é a primeira coisa que você vai fazer no dia, já coloca, das 8 às 9 da manhã farei tal coisa, das 9 às 10 farei outra coisa. Isso são os mini objetivos, as pequenas metas diárias, que serão as pequenas metas semanais, que serão concluídas em pequenas metas mensais, para você conseguir atingir seu objetivo no final do ano. Um exemplo aqui muito didático para vocês entenderem. No final do ano você diz para você mesmo, vou emagrecer 5 quilos esse ano, ou vou emagrecer 4 quilos neste mês. Só que você não coloca na sua agenda que para isso você precisa treinar meia hora por dia. Mais que isso, você não coloca na sua agenda que você precisa treinar meia hora. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Lilian, pessoal que está entrando, boa noite. Você precisa colocar na sua agenda o quê? Vou treinar todos os dias, meia hora, de tal hora a tal hora. Porque se você não fizer isso, você vai se boicotar. Eu tenho certeza que você vai se boicotar. Todo mundo faz isso, ou não faz? Todo mundo faz. Gente, os atletas de alta performance, vocês acham que eles focam só no jogo que vence? Vocês pensam... E aí eu te falo, é difícil não pensar no resultado, não é? Não é difícil não pensar no resultado? É muito difícil. E eu vou falar outra coisa pra vocês. Quando você começar a fazer isso que eu tô falando, de ter suas metas diárias, que se transformam em metas concluídas na semana, que depois se tornam metas concluídas no mês, dentre todos os afazeres que você precisa aprender a fazer, por quê? Você vai atingir seu resultado. E por que eu falo isso? É muita coisa para aprender. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele tem que aprender direito imobiliário. Eu sou especialista no direito imobiliário e eu ajudo
os corretores da nossa agência, eu sou contratada por corretores para fazer a análise de documentos, ensinar e tudo mais. Então eu sei que vocês, corretores, precisam aprender direito imobiliário. Quantas horas do seu dia você vai reservar para estudar essa matéria? Você acha mesmo que uma faculdade de direito de 5 anos, você simplesmente vai entrar na prática e sair dominando o negócio no dia a dia? Não, você precisa estudar. Nós falamos sobre capacitação profissional essa semana, você precisa estudar. E aí você tem que colocar na sua agenda qual é a quantidade de dias da semana que você vai estudar e a quantidade de tempo que você vai estudar. Porque senão você não vai conseguir atingir o seu resultado. E aí, sabe o que acontece muito para quem consegue um sucesso? Às vezes não é até lá o sucesso que você está esperando, de 6 dígitos de comissão. Mas você já se vê como uma pessoa de sucesso. Poxa, já consegui alguma coisa aqui, já ganhei um bom dinheiro no mês. Você começa a voltar no padrão antigo de não fazer isso que eu estou falando para vocês fazerem. Você começa a voltar e repetir os mesmos padrões que você estava. Aí o que vai acontecer? Você vai parar de ter sucesso. É aquele ciclo, você sobe, aí você desce. Você sobe, daí você desce. É isso que acontece. E, gente, como eu disse, eu estou aqui preparando vocês para que vocês realmente compreendam a necessidade de vocês prestarem muita atenção nesse processo, no dia a dia, nas pequenas metas, nos pequenos objetivos para vocês alcançarem os 6 dias de comissão por ano, que é o que nós buscamos. Carol, mas então é necessário ter a formação de direito para ser corretor? Não, não é necessário. Por quê? O corretor de imóveis, ele tem que ser aquela pessoa que entende do direito imobiliário, é aquela pessoa que sabe ler um contrato, que sabe explicar cláusulas para o seu cliente. O corretor de imóveis, ele tem que entender sobre registro de imóveis, tabelionato de notas, o que é escritura pública, ele tem que saber explicar sobre TBI para o cliente dele, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, ele tem que entender como é que é o processo burocrático dentro de um cartório, porque o cliente vai perguntar, ele tem que saber como é que emite a guia do ITBI. Eu vou falar para vocês, 99% dos clientes perguntam para o corretor de imóveis como que fica o imposto de renda no ganho de capital do imóvel, vocês têm que saber. Ah, mas eu não sou advogado, Carol, mas você tem que saber. Por quê? Porque o seu cliente vai te perguntar e você não vai saber responder? Você vai passar que tipo de confiança para o seu cliente se você falar assim, eu não sei nada de imposto de renda. Nossa, eu não sei nada sobre escritura pública. Bom, se você quer ser um excelente corretor que acompanha o seu cliente até o final da jornada dele com você, e aí? Você não sabe nem como é que você não sabe a diferença de um cartório para o outro. Como é que é? Tá, mas é mais a parte de entendimento sobre as matérias, então, para prestar um trabalho mais qualificado para os clientes? Isso é qualificação profissional. Ninguém está dizendo para você que você vai ter que fazer peça processual, não tem nem como, né? Por quê? Porque tem algumas atividades que são privativas da advocacia. Mas, IPTU você tem que saber, você tem que entender sobre posse, porque o cliente vai te perguntar, quanto que eu posso entrar no imóvel? Você tem que saber ali pelo menos os riscos da posse. E se o seu cliente tiver um advogado, que ele confia, ele quer falar, não tem problema nenhum. Só que você que é corretor de imóveis, você tem que saber sobre isso. E agora deixa eu fazer deixa eu dar um pequeno exercício de autorreflexão para vocês, do seguinte: o que fazer quando a mente fixa apenas nos resultados? Imagina, obrigada a você pela pergunta. O que fazer quando a mente só se preocupa com o resultado? Porque no dia a dia, fala a verdade pra mim, no dia a dia, o que você busca? Cara, eu quero resultado, ficar pensando em processo, esse negócio é muito complicado, eu quero ganhar dinheiro. É o que você fala pra você mesmo, não é? Todo mundo fala isso pra si mesmo, gente. A gente tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, vamos falar a verdade? Não sejamos hipócritas. Mas, gente, escuta o que eu tô falando pra vocês. Pra você deixar de pensar no resultado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que primeiro se conscientizar de todas as tarefas que você tem que fazer para chegar lá. Todas. Reconheça que você precisa focar em uma coisa de cada vez. Não, mas Carol, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que bom, mas pelo menos escolha
algumas que tenham mais prioridade naquele momento. Você concorda comigo que se você começar a pensar e querer aplicar, por exemplo, eu quero aprender, a pessoa já sai desesperada, eu quero aprender a fazer contrato. A pessoa não sabe nem fazer a captação do imóvel ainda. Boa noite, Rose. Que bom que deu pra você entrar hoje aqui, hein? Legal. Não adianta, gente, vocês quererem pular etapa. Então, se você não focar no resultado, se você não focar no processo e já buscar um resultado, você vai se perder no meio do caminho. Mas é fatal, você vai se perder no meio do caminho. Então, quando você pensar em resultado, foca no que você precisa fazer agora. Em qual etapa você está? Conscientize-se disso. Quem é você neste momento? Você é uma pessoa que está começando a sua jornada? Você já pode começar a estudar. Carol, eu não tenho Cresce ainda. Não tem problema. Sabe quando a gente faz cursinho de pré-vestibular para entrar na faculdade? Você não aprende um monte de coisa lá também? Se você não tem Cresce, vai estudar já. Você sabe o que vai acontecer com você que você não tem Cresce? Ou você está começando agora, acabei de tirar o Cresce. O que eu faço, Carol? Estuda. Você vai sair na frente de um monte de gente. Então já começa a se capacitar. Não dá para passar a carroça na frente dos bois, exatamente. Não dá para querer aprender. Pensa no médico. Dá para o médico fazer cirurgia antes de aprender a base? Dá? Não dá. Como que o médico vai operar um paciente? Você ia gostar de ser operado por um médico que não aprendeu a base, ele não sabe anatomia, ele não sabe nada? Não vai dar certo. Você não vai confiar nesse médico. Você fala assim, pelo amor de Deus, me tira dessa maca, me tira dessa sala de cirurgia, porque eu não quero ser operada por um médico que não sabe a base. E eu estou trazendo para vocês aqui a base para vocês enfrentarem a jornada. Eu estou trazendo aqui para vocês várias ideias de como você consegue, ao longo da sua jornada, se desenvolver de uma forma com que você não fique ansiosa por não estar alcançando os seus resultados naquele momento. Entenda que você tem que passar por um processo. Então faça essa reflexão. Sempre que vier essa ansiedade de Carol, eu não sei o que eu faço para parar de pensar em resultado, tome consciência de tudo que você tem que fazer de forma em conta-gotas. Trabalhe a sua mente, é o que importa. Trabalhe a sua mente para saber que você tem que fazer em pequenos passos para chegar lá, no grande passo, tá? Faça essa atividade. Então, gente, hoje eu quis trazer muito isso para vocês. Pensem como os atletas de alta performance. Pensem que os caras treinam, estudam, assim. O cara tá pensando em ganhar o jogo. Ele tá pensando em ganhar o jogo, mas se ele não treinar todo santo dia a mesma repetição, vocês acham que eles vão ganhar o jogo? E eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Muito importante. Se você só pensar no resultado, não vai dar certo. Pensa o seguinte, deixa eu ver. Tô no último ano de graduação em negócios imobiliários, já posso tirar o Cresce, mas não quero agora, só quando concluir. Rose, é isso aí, sabe assim, ó, se você tem como esse objetivo para você, o que é legal? Você está se preparando para poder ir para a prática. Então, quando você for para a prática, você vai ter ali mais várias coisas para aprender, porque a prática, ela traz muito aprendizado também. Só que se você já chegar na hora da prática com uma base de conhecimento teórico boa, nossa, sensacional, entendeu? Sensacional. Aí você vai começar a enxergar, o que vai acontecer, né? Quando você tem uma ampla base teórica, quando você vai para a prática, você vai falar assim, nossa, eu aprendi aquilo outro, eu já sei. E aí, você vai fixar, sabe quando negócio de fixar matéria? Você vai fixar a matéria
nesse momento, na hora de colocar na prática. É igual um advogado. Quando a gente está na faculdade de direito, a coisa que a gente mais quer fazer é peça de processo. Só peça de processo. É a única coisa que a gente pensa em fazer. Aí você sai da faculdade e fala assim, não sei fazer peça de processo. Por quê? Porque eles ensinam a peça, lá na teoria. Mas a prática é outra, porque eles ensinam de forma muito superficial, né? Muito superficial. Então aí vocês têm que, a hora que sai da sua graduação de negócios imobiliários, quando você pega o diploma do curso, quando você tem a possibilidade de partir pro ataque, vamos ver agora o que eu vou fazer, excelente, você tem toda a base teórica. E aqui é isso, gente, é trazer para vocês essa ideia de formação, de que vocês precisam se conscientizar da necessidade disso, vocês precisam se conscientizar da necessidade de focar no processo, para não gerar ansiedade. Por quê? Porque pequenas metas cumpridas é muito melhor que meta nenhuma cumprida. Não vai te gerar ansiedade. E aí você não vai entrar naquele desespero de não conseguir vender. Você não vai entrar no desespero de não ter dinheiro, porque você sabe o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Então olha só, pensa. O que você quer e para quando você quer? Pensa aí com vocês, façam essa autorreflexão. O que você quer e quando você quer? E aí você pensa qual é o próximo passo que você tem que dar. Quando você souber a resposta disso tudo, você vai começar a ter um maior sucesso na sua jornada. E primeiro eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre hoje, que nós falamos aqui de como vocês fazem para focar no processo, deixar um pouco de focar no resultado, para aumentar a performance de vocês, para ser esse corretor mais independente, um corretor que busca os seus próprios resultados, mas focando sempre nas metas, nas pequenas metas de serem cumpridas, para que esse corretor de imóveis não fique, não entre no desespero de não estar conseguindo resultados, de não conseguir bater as suas metas grandes. Mas por quê? Porque ainda não bateu as pequenas, as menores. Então crie metas pequenas, isso vai gerar muito menos frustração para vocês, gente. Se você tem que ligar para X número de pessoas, faça isso, você deve fazer, mas estipule um tempo para você trabalhar em cima disso no dia. Tenho que estudar, Carol, estipule X horas do dia para você estudar. Ah, eu tenho que visitar cliente. Defina a hora que você vai fazer isso. Você vai ver que você vai começar a cumprir melhor a sua agenda. Vai por mim, tá? Experiência própria, experiência com nossos corretores, de mentorias, né, que eu faço com corretores, as mentorias, a gente sempre ajusta a agenda, faz esse trabalho, é muito interessante, tá? Agradeço imensamente a presença de vocês mais uma vez aqui comigo. Uma excelente noite para vocês, um beijo grande e até amanhã.